Olá, gente. Hoje nós estamos em mais uma aula de matemática, né? E vamos trabalhar a proporcionalidade, certo? Espero que com vocês estejam tudo bem, tá ok? O objetivo da aula é trabalhar a proporcionalidade a grandezas, né? Que são subdivididas em grandezas diretamente proporcional e grandezas inversamente proporcional, certo? Vamos ao conceito? Então, olha só, para se falar de proporcionalidade, nós devemos primeiramente conceituar o que é grandeza. Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurável, ou seja, medido, tá ok? E quando se fala em grandeza, nós vamos subdividir em grandezas diretamente proporcional e grandezas inversamente proporcional. Na grandeza diretamente proporcional, nós vamos observar que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Ou ainda, quando uma diminui, a outra grandeza também diminui. Já na grandeza inversamente proporcional, ela acontece da seguinte maneira: quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou ainda, quando uma grandeza diminui, a outra aumenta. Então, na prática, como funciona isso? Nós vamos observar um exemplo de grandeza diretamente proporcional e, em seguida, veremos a grandeza inversamente proporcional. Acompanhe comigo na imagem. Então, eu trouxe para vocês aí um exemplo de grandeza diretamente proporcional, onde ela é apresentada em uma representatividade gráfica. Então, observe que nesse plano cartesiano, nós temos o eixo do x, os números 4, 8, 12 e 16. No eixo dos y, nós temos os pontos 5, 10, 15 e 20. Vale ressaltar ainda que o conjunto domínio-imagem nessa situação, nós teremos os seguintes pontos: 4 e 5, 8 e 10, 12 e 15, 16 e 20. E isso nós temos os pares ordenados x e y. Mas observe bem onde está sendo trabalhado a grandeza diretamente proporcional. Observando o crescimento no eixo dos x, onde nós temos os pontos 4, 8, 12 e 16, quando você observa a imagem no eixo dos y, nós temos os 5, 10, 15 e 20. Então, observe que à medida que o x cresce, o meu eixo y também cresce. E aí, esse exemplo, ele vale para qualquer tipo de grandeza diretamente proporcional. Esse é um caso particular. Agora nós vamos ver um exemplo da representatividade da grandeza inversamente proporcional. Vamos ao exemplo? Então, olha só. Nesse exemplo de grandeza inversamente proporcional, eu trouxe para vocês uma forma comum, né, que é apresentado para vocês desde as séries anteriores, onde ele é representado através de uma tabela. Então, observem que na grandeza inversamente proporcional, nós temos duas grandezas. Uma é pedreiro, que é a quantidade de pedreiros, e a outra é a quantidade tempo. Nesse caso, nós vamos falar em dias. Então, observe que na tabela pedreiro, ela está disposta da seguinte maneira: 1, 2, 4 e o 3, né? Já em tempo, nós temos 24, 12, 8 e 6. De modo geral, vocês devem observar a disposição numérica, no sentido de crescimento ou decrescimento, certo?
Então, observe que a grandeza pedreiro, ela está disposta de forma crescente. Ela vai de 1 a 4. Já a grandeza tempo, ela está decrescente. Ela inicia-se com 24 e finaliza em 6. Então, se nós formos marcarmos ao lado aí setinhas, então você colocaria da seguinte maneira: pedreiro, ela cresceria, ou seja, setinha para baixo. Já em tempo, ela inicia-se em 24 e finaliza em 6. Ou seja, ela está decrescente. Então, observe que elas estão inversa. Então, aí vem a particularidade onde nós observamos dentro dessa situação que acontece a grandeza inversamente proporcional. Mas aí vem a grande pergunta: para que serve as grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional? Gente, esse assunto de proporcionalidade ele é aplicado em várias situações do cotidiano. E aí vale ressaltar que você pode matematizar isso de forma formal ou de forma com as técnicas matemáticas. Aqui nós vamos utilizar as estratégias matemáticas. Ou seja, para se resolver situações de proporcionalidade, nós utilizamos as estratégias de regra de 3. Vocês lembram? E aí eu trouxe um exemplo para vocês aprofundarem seus conhecimentos e aplicar, né, a proporcionalidade e utilizar a estratégia de regra de 3 para resolver as situações. Venham comigo nessa situação. Então, observem o exemplo, tá? Se 3 pãezinhos custam R$1,20, quanto custa 15 pãezinhos? E aí nós temos a alternativa A, R$1,50. Na alternativa B, R$1,80. Na alternativa C, R$2,40. Na alternativa D, R$3,60. E na alternativa E, R$6. Bem, vocês podem trabalhar a resolução dessa questão ou dessa situação-problema da seguinte maneira: disponha-se uma tabela com 2 grandezas, pães e reais. Então, nós temos 2 grandezas. E aí, retire as informações que estão no problema e disponha ou represente nessa tabela. Ou seja, 3 pães está relacionado a R$1,20. 15 pães está para quanto? Aí vem os conhecimentos de grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional, para nós sabermos qual a possibilidade de utilizar a regra de 3 e como. Então, nesse caso, R$3 está para R$1,20, assim como 15 está para... Aí vem a incógnita. Pães está crescente. E os reais, ele vai diminuir ou ele vai crescer? Então, nessa situação, se 3 pães é R$1,20, 15 pães é mais que R$1,20. Ou seja, elas estão diretamente proporcionais. Daí, nós dispomos, né, a resolução utilizando a estratégia de regra de 3, onde você fará a multiplicação das grandezas em extremidade. Então, verifique a resolução aí. Vai ficar da seguinte maneira: 3x é igual a 15 vezes 1,20. 3x é igual a 18. E aí nós utilizamos as estratégias matemáticas de anular o 3 e do outro lado também dividimos por 3.
Então, nesse caso, ficará x igual a 18 sobre 3, ou 18 dividido para 3, e aí nós temos a seguinte resposta, x igual a 6. Beleza? Então, a nossa alternativa correta, gabarito para essa situação problema, é R$ 6. Vejam que nós trabalhamos aí a diretamente proporcional. Agora vamos ao exemplo da inversamente proporcional. Acompanhe comigo. Ao percorrer um determinado trecho de estrada, um carro com velocidade constante de 80 km por hora gasta 45 minutos. Se esse carro percorresse esse mesmo trecho com velocidade constante de 100 km por hora, gastaria quanto? E aí nós temos alternativas A, 32 minutos, B, 42 minutos, C, 39 minutos, D, 36 minutos e E, 30 minutos. Mais uma vez você utiliza a ferramenta de tabela, onde você dispõe a grandeza velocidade e do outro lado a grandeza tempo e você dispõe também os valores numéricos. 80 está para 45, assim como 100 está para o meu valor desconhecido. E aí você verifica e faz a seguinte pergunta: se 80 ele faz em 45 minutos, 100 km por hora faz em quanto tempo? E aí você vai verificar que ele faz em menos tempo. E aí verifique que a velocidade, a grandeza velocidade, ela está crescente. E o tempo está decrescente. Ou seja, enquanto uma cresce, a outra decresce. Nesse caso, você terá que multiplicar grandeza velocidade vezes tempo. Acompanhe comigo na resolução, para vocês entenderem. Então, vai ficar da seguinte maneira. 100 vezes x é igual a 80 vezes 45. E aí, utilizando as regrinhas de operações com os números, ficará da seguinte maneira. 100 vezes x é igual a 3.600. Dividindo o primeiro membro e o segundo membro por 100, ficará da seguinte maneira. X é igual a 3.600 dividido para 100. E o valor da minha incógnita será 36. Ou seja, quanto gastaria se ele tivesse uma velocidade constante de 100 km por hora nesse trecho? Então, ele gastaria 36 minutos. Bem, gente, essa é um exemplo de uma grandeza inversamente proporcional. O resumo de hoje dessa aula é tratar e definir a utilização de proporcionalidade, onde ela é trabalhada a grandeza diretamente proporcional e a inversamente proporcional. Gente, nós estamos chegando ao final dessa aula e eu vou pedir para vocês aprofundarem sobre essa temática muito utilizada na matemática e em outras áreas como química, física, biologia, para resolução de problemas. Ela é muito utilizada como estratégia. Então, vocês devem aprofundar sobre proporcionalidade. Busquem aí a plataforma Educ, lá no link educ.ce.ac.gov.br e façam as atividades de aprofundamento. Até mais, até a próxima. Muito obrigado.